Essa é a famosa musiquinha do gás ou a musiquinha da espera na ligação. Porra, a galera conseguiu acabar com uma música maravilhosa, mas tudo bem. Sei que você conhece essa melodia e talvez conheça também o compositor. A gente tá falando de Ludwig van Beethoven, um dos maiores compositores da nossa história. Esse cara foi um gigante. Para quem não sabe ou se esqueceu, ele escreveu sua última e mais famosa obra, a Nona Sinfonia, já quase completamente surdo. E você aí com a audição perfeita não consegue nem aprender a tocar violão direito. Acontece que o Beethoven era apaixonado pelos ideais republicanos e pela Revolução Francesa, tanto que dedicou a sua terceira sinfonia ao grandioso e polêmico Napoleão Bonaparte, um cara que prometia mudar o mundo para melhor. Mas deu tudo errado e o Beethoven acabou magoado, e nesse vídeo você vai entender o porquê. Segura até o final. Você deve se lembrar das aulinhas de história do colégio e da Revolução Francesa de 1789. Se você não lembra, eu vou resumir em uma frase bem rapidamente. A Revolução tirou a nobreza do poder, exigiu a participação da galera, do povo, das camadas populares no processo da Revolução, defendeu ideais iluministas e o avanço da ciência, separou a igreja do Estado, exaltou a razão, a inteligência e organizou a criação da tal república, que é como a gente tem no Brasil hoje, uma república. Presidente, Constituição, voto e por aí vai. Bem resumidão, espero que tenha feito sentido. Bom, vamos voltar para o Beethoven. O Beethoven estava ali na Europa bem nessa época e achou isso tudo muito legal. Ele super se identificou com os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade da Revolução Francesa. Tá, beleza, e por que ele gostou disso tudo? Pouca gente sabe, mas mesmo sendo um gênio, o Beethoven teve dificuldades em se posicionar como compositor, pois ele tinha uma origem humilde, distante dos luxuosos salões da burguesia. Então, para o nosso querido compositor, a Revolução Francesa representava um mundo menos metido a besta e mais humano e igualitário para todo mundo. E quem personificava isso tudo e prometia mudanças significativas? Isso mesmo, Napoleão Bonaparte, um baixinho ousado que vivia reclamando de dor no estômago. Na época ele tentava tomar o poder a todo custo, absorvendo os ideais revolucionários que eram tão importantes para o nosso querido Beethoven. O compositor então decidiu dedicar sua terceira sinfonia, a Heroica, ao Napoleão. É mais ou menos como se o Chico Buarque gravasse um disco inteiro em homenagem ao Lula, por exemplo. A sinfonia em si tem uma estrutura bastante vibrante, tipo uma marcha militar, ao mesmo tempo em que apresenta doçura e leveza para transmitir euforia com a revolução. Essa sinfonia é uma obra-prima que você precisa escutar durante uma caminhada pela cidade. O Beethoven chegou até a escrever o nome do Napoleão no topo da partitura para deixar bem clara a homenagem. Isso tudo mostra o quanto o Beethoven se importava com política. Como já sabemos, o Napoleão traiu toda a Europa e sufocou os movimentos humanistas da Revolução Francesa. Tudo em nome do poder e da ganância política. Com um golpe de Estado, Bonaparte restaurou o governo monocrático, ou seja, de uma pessoa só, sem participação popular, e se autoproclamou imperador da França. Metido pra caralho. É tipo um certo presidente que toda hora precisa reforçar que é presidente para se sentir melhor. Isso aí é problema de baixa autoestima. O Napoleão então devolveu o poder aos burgueses, a classe rica, e criou uma ditadura para chamar de sua. Tudo em nome da liberdade e dos bons costumes, como a gente bem sabe e já está acostumado, não é mesmo? E o Beethoven, que fim deu? O cara não gostou nem um pouquinho disso. Se você sabe um mínimo sobre ele, vai lembrar que o homem tinha pavio curto. Ele ficou tão puto com a traição do Bonaparte que riscou o nome do ditador da partitura com tamanha força que chegou a rasgar o papel. O compositor então passou a chamar a terceira sinfonia de Heroica, como ela é conhecida até hoje, e a dedicou à memória de um grande homem. O homem bom que um dia tinha sido Napoleão, mas que agora era um tirano, ditador, traidor e... Essa sinfonia ainda é uma celebração dos ideais da Revolução Francesa de 1789, mas representa um total desprezo pelos personagens políticos que insistem em manter o poder concentrado na mão de poucos e governar somente para quem despreza os que passam fome. São políticos mesquinhos que querem apenas garantir que os ricos fiquem cada vez mais ricos e que os pobres sejam mais do que pobres, se tornem miseráveis, como diria Victor Hugo. Aliás, vale um vídeo sobre o Victor Hugo aqui, hein? O que vocês acham? Escreve aí. Beethoven, você nos representa. Obrigado por toda a música. Como eu falei pra vocês lá no começo, o Beethoven já estava bem mal da audição quando estreou sua obra-prima, a Nona Sinfonia. Mas ao contrário da crença popular, de acordo com novos estudos, ele não ficou completamente surdo não. É verdade que as pessoas precisavam escrever num quadro para se comunicar com ele, mas ainda assim ele conseguia ouvir música em algum nível.
Como ele era um cara muito talentoso e profundo conhecedor de partituras, ele podia conceber as músicas na sua cabeça e depois passar tudo para o papel. Uma coisa meio aritmética, mas que funciona. O fato é que ninguém sabe ao certo que o Beethoven teve problemas de audição. E os relatos de que o pai dele batia nele até são verdade, mas não podemos provar que há relação direta entre as surras que ele levava e a saúde dos ouvidos. O que é importante a gente entender aqui é que os problemas de audição se tornaram mais um obstáculo para que o Beethoven se mantivesse relevante na burguesia europeia, que era justamente a que mais apreciava e pagava pela música dele. Então, ser rejeitado por ter uma origem humilde e agora pelos problemas de audição era mais um duro golpe para o sensível compositor. Beethoven tinha então mais um motivo para se encantar com a Revolução Francesa e rejeitar Napoleão Bonaparte por completo. Quero agradecer a você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu gostei, é só clicar aqui no card. Aquele abraço!